Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma aula de Sociologia e hoje nós vamos falar sobre o totalitarismo. E se esse conteúdo for relevante para você, já deixa o seu like aí e compartilha esta videoaula com vocês e seus colegas aí do ensino médio, enfim. Beleza? Eu agradeço. Bom, o que é o totalitarismo? Bom, totalitarismo ou regime, né, totalitário, ele é um sistema político que é baseado em uma ideologia, né, que coloca aí o líder de uma nação como o controlador, né, absoluto de todos os direitos do cidadão. Tudo bem? Ou seja, em suposto benefício geral do país. Então, esse líder totalitário, para você ter uma ideia, ele pode ser uma pessoa ou um grupo, né, ou simplesmente um partido. O governo totalitário ele vai exercer aí um total controle sobre os meios de comunicação e, em geral, ele elimina, né, as escolas particulares, por exemplo, forçando as escolas públicas a ensinar de acordo com as linhas do partido. Ok? Deixa eu só limpar aqui, beleza. Bom, a liberdade de religião, ela também existe, ou perdão, ela não existe. Então a liberdade de religião, ela não existe em um estado totalitário. Por quê? Pois só permite, né, a existência daquelas igrejas cujos ministros cooperem, né, com o governo. Sindicatos livres também são ilegais. Então, assim, no totalitarismo só pode existir um único partido chefiado por um líder absoluto. Então, esse ditador, ele se mantém no poder usando a força, a violência, torturas psicológicas e físicas contra, né, os indivíduos que não obedecem às ideias ou às leis do governo. Ou seja, o partido político dominante é que determina as diretrizes econômicas que o país deve seguir. E aí você tem que saber qual é a origem do totalitarismo. Ou seja, ele vai surgir no século XX após a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, durante esse período, os países estavam arcando com as consequências negativas dos anos em que estiveram em guerra. Ou seja, o desemprego em massa, a crescente miséria, né, foram alguns dos principais fatores, né, que levaram assim, as consequências negativas, né, ou seja, esses fatores e as alterações nas estruturas sociais e políticas da época. Para você ter uma ideia, a crise de 1929, que iniciou nos Estados Unidos, foi o ápice desta estagnação, ou seja, representando aí o primeiro grande fracasso do sistema capitalista e liberalismo, ou do liberalismo. Então, assim, foram criadas medidas para tentar recuperar a economia e fortalecer o capitalismo com a intervenção do Estado em assuntos econômicos. Na Europa, por exemplo, vários líderes partidários foram além e se aproveitaram do desespero social para implantar aí, ideologias baseadas no forte sentimento do nacionalismo. Então foi dessa forma, dessa maneira que emergiu, né, dos exemplos assim mais fortes do totalitarismo, o nazismo alemão. O primeiro Estado totalitário moderno a ser criado não foi a Alemanha nazista de 33 a 45 ou a Itália fascista de 25 a 43, mas sim o stalinismo soviético. Esse governo totalitário ele surgiu com a Revolução Comunista na Rússia em 1919, ainda durante, né, a Primeira Grande Guerra Mundial. Tudo bem até aqui? Bom, aí você precisa também saber as características do totalitarismo, professor. Bom, para que uma nação ela seja considerada aí totalitária, o seu governo deve seguir algumas dessas seguintes características que eu vou listar aqui para você. Anota aí para não esquecer. Concentração total no poder na mão de um único governante, pessoa ou grupo. Né? Cidadãos não têm direitos individuais. Cidadãos não têm mínima participação nas decisões políticas tomadas no país. O líder, né, o ditador, ele toma todas as decisões de acordo com a sua vontade, sejam políticas ou econômicas. Né? Ele é antidemocrático, não há espaço para a democracia nessa questão do totalitarismo, ou seja, quando há o poder legislativo e judiciário, eles estão totalmente submissos ao governo. O militarismo, ou seja, o uso excessivo da força militar e do material bélico para controlar a população, né, e proteger o país. Nacionalismo, ou seja, a exaltação constante do amor pela nação e enaltecimento da figura do líder.
propaganda governamental massiva, né, o expansionismo, o desejo de conquistar outros territórios, principalmente através da guerra, controle da população baseada no terror e medo, ou seja, uma atitude reacionária, né, dos opositores que pensam aí, né, nessa tortura, né, e assassinato, e a existência de um partido único. Então, assim, a gente tem aí essas questões colocadas aí como as características, né, do totalitarismo. Uma outra questão, diferença entre autoritarismo e totalitarismo. Para fechar o vídeo, o autoritarismo, ao contrário do totalitarismo, ele se apresenta, né, como uma experiência política extremista que consiste no quê? Na ênfase da autoridade do Estado em uma república ou união. O governo autoritário, para você saber, assim como o regime totalitário, ele abusa do poder, né, e controla ao máximo o país. Porém, este controle está em suas mãos ou nas mãos de um grupo de legisladores, né, e não focado em apenas uma figura governante, como é o caso do totalitarismo. Ou seja, outra diferença importante entre esses dois conceitos está na presença de um forte sentido, né, ideológico no totalitarismo, que age como um norteador de todo o sistema. Beleza? Bom, totalitarismo de direita e totalitarismo de esquerda. Bom, os regimes totalitários de direita e de esquerda, eles possuem aí características semelhantes. Por que semelhantes? Porque a estrutura, quanto à sua estrutura, mas se diferenciam por seguirem ideologias políticas diferentes, ou seja, a base do totalitarismo de direita quanto de esquerda são semelhantes, porém as ideologias são diferentes. Totalitarismo de direita, para você ter uma ideia como funciona. No nazismo e o fascismo são dois tipos, né, ou dois principais exemplos dos governos totalitários de direita, principalmente por ter apoio da burguesia, preservar os valores ideológicos tradicionais do país, como, por exemplo, família, religião, etnia, etc., ter forte apoio do clero, da igreja, manter aí as organizações sindicais sob o extremo controle do Estado, ou em muitos casos proibindo ou extinguindo esses grupos para não defender os trabalhadores. Já o totalitarismo de esquerda. O stalinismo, por exemplo, pode ser considerado como o principal exemplo do que seria o totalitarismo de esquerda, principalmente porque promoveu o fim da propriedade privada, produção agrícola e comercial obrigatoriamente coletiva, abolição à religião por meio político ou do meio político, por exemplo, afastar a religião do meio político, está baseado nos ideais do socialismo. Então, foram essas, né, particularidades que ambos exercem e as demais características que definem aí, né, o governo totalitário. Censura aos meios de comunicação, por exemplo, militarização, né, nacionalismo, existência de um único partido. Então você tem aí essa diferenciação do que foi o totalitarismo de esquerda e também o de direita, beleza? Mas aí você quer saber também o totalitarismo no Brasil? Não saia daí, eu sei que o vídeo já passa dos 8 minutos, mas você vai conhecer um pouquinho agora. No Brasil, o totalitarismo também passou, né, por um regime assim desse modo totalitário, na metade do século XX, durante o governo de Getúlio Vargas. Então este período ficou conhecido como o Estado Novo, que foi marcado pelo fechamento do Congresso Nacional e detenção total, né, no poder nas mãos do presidente Getúlio Vargas, que tinha vestígios do fascismo italiano. O totalitarismo brasileiro do governo Vargas, ele chega ao fim, né, com o começo da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil declarou repulsa contra os regimes totalitários europeus. Assim, então, criou-se uma incoerência ideológica nas ações do governo do nosso país, com Getúlio Vargas. É isso, eu espero que você tenha entendido aí o totalitarismo de esquerda, de direita, a diferenciação, as características de cada um, né, o que significa ser um governo totalitário, a origem do totalitarismo, né, o que é o totalitarismo. Se você gostou desse conteúdo, peço que você deixe o seu like aí, inscreva-se no canal, né, se esse conteúdo ele foi assim relevante e foi útil para você, deixa um sim legal aí, inscreva-se e compartilhe. É isso.